A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Uma ênfase na mensagem do Evangelho é falar da ação e do poder do sangue de Jesus na nossa salvação. Mas muitas vezes, dentro da nossa cultura moderna, ocidental, nós não conseguimos fazer nenhuma relação do sangue com salvação. Qual é a razão dessa mensagem? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo. Nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor o que a palavra de Deus ensina sobre isso. Estou hoje em Porto Seguro, Bahia, na cidade histórica, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tive o privilégio de ser orientado desde criança no Evangelho, na instrução da palavra de Deus, e muitas vezes havia determinadas expressões que para mim era difícil entender. Como, por exemplo, quando João Batista aponta para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Na cabeça de uma criança, imaginava um cordeiro, andando em pé, com roupa de gente, porque criança não pensa em termos de alegoria e sim de literalidade. Também tinha dificuldade em entender por que se falava tanto sobre o sangue de Jesus. Ainda que na cabeça de criança não entendia sua relação com o sacrifício, no mínimo eu pensava que tinha a ver com algum tipo de ferimento, de machucado, e relacionava isso com algo mais ruim do que bom. E levou muito tempo para que de fato houvesse clareza, entendimento, compreensão, o que é que o sangue de Jesus fez por nós, como nos relacionamos com ele, como nos apropriamos dele. E como declarei na introdução, é pelo sangue de Cristo que nós fomos aproximados de Deus, de quem antes estávamos longe. Mas qual é a ideia? Em primeiro lugar, eu e você precisamos compreender que durante séculos Deus trabalhou fazendo uso de uma alegoria, de uma ilustração. Então, Hebreus, por exemplo, nos diz no capítulo 10, no verso 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Portanto, quando João Batista fala para os adultos que entendiam de alegoria, que o estão ouvindo e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele estava fazendo referência a um rito cerimonial da lei de Moisés, praticado por séculos, praticado por gerações. Basicamente, ele estava dizendo, assim como ano após ano, em rituais como o do dia da expiação, como da festa anual da Páscoa, nós vemos um animal inocente morrer, ter seu sangue derramado por causa dos nossos pecados. Este homem, ele aponta para Jesus e diz: será o nosso substituto, será aquele que morrerá em nosso lugar. Precisamos também entender que Deus determinou, desde antes da lei de Moisés, sustentou isso no período da lei, ainda no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, em plena Nova Aliança, que nós não comêssemos do sangue. E a alegação é sempre a mesma: no sangue está a vida. Portanto, isso nos leva à compreensão do que o livro de Hebreus afirma, quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Basicamente, Deus estava dizendo que a morte era requerida. Aliás, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado, a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Havia uma exigência de que aqueles que pecaram morressem. Mas se o homem morresse na condição de pecado, estaria eternamente separado de Deus. Então Deus, sem deixar de atender todas as exigências da sua justiça, ele nos oferece de uma forma amorosa e misericórdia um substituto. Alguém que morreria em nosso lugar, que faria uma espécie de pagamento de fiança. E aí nós precisamos entender, quando a Bíblia fala do sangue de Cristo, está falando da vida de Cristo, derramada por mim e por você, como pagamento do nosso resgate a Deus. Mas também fala da aplicação prática que nós temos desse sangue. E isso envolve a compreensão daquilo que eles viviam nesses rituais do Antigo Testamento. Era um cerimonial de purificação. É por isso que o livro de Hebreus nos diz, no capítulo 9, eu vou ler dos versos 11 a 14, quando, porém, Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Lembrando que a lei tinha a sombra de bens vindouros. Agora Cristo já veio e já realizou. Então o texto diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então, faz-se o paralelo com o tabernáculo erigido por Moisés e o tabernáculo de Cristo. Quando a Bíblia diz que Cristo habitou entre nós, o original grego, koineu, grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento, literalmente diz que ele tabernaculou-se entre nós, se fez tabernáculo. E a Bíblia diz, na sequência, portanto, verso 13, se o sangue de bodes e de touros, uma referência aos sacrifícios da antiga aliança, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, quero dar ênfase aqui o muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, você só vai entender com clareza a mensagem do sangue de Jesus se entende aquilo que por séculos, por gerações, na forma de rituais estabelecidos por Deus durante a lei de Moisés, ilustrou, preparou o entendimento da aplicação do que Jesus faria por nós. O mesmo livro de Hebreus diz assim no capítulo 13, eu vou ler dos versos 11 a 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Então, quando olhamos para a declaração bíblica, nós percebemos sempre o paralelo entre aquilo que acontecia na lei é feito em relação àquilo que Cristo veio fazer por nós. Então, se havia a ideia de purificação, de limpeza, essa é a aplicação feita no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É interessante que em alguns momentos a Bíblia fala do sangue manchando vestes, pela intensidade da sua cor. Mas quando fala do plano espiritual, a Bíblia diz que ele alveja, torna branco, torna limpo e aponta para a remoção das impurezas. Isso sinaliza a obra de purificação que o Senhor Jesus veio fazer por cada um de nós. Outras figuras eram associadas a essa ideia de limpeza. Por exemplo, em Malaquias, no capítulo 3, nos versos 2 e 3, nós lemos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. Fogo do ourives era usado para purificar o metal, tirar suas impurezas. Ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, às vezes, outras figuras de purificação, como o ourives era usado, mas a expressão sabão dos lavandeiros. Eles não tinham todo o entendimento da química que nós temos hoje, mas já conheciam reagentes químicos que faziam com que a sujeira se desprendesse do tecido. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, na sua vinda, viria para trazer limpeza. É por isso que em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, nós lemos, venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Não há sujeira, não há mancha espiritual, não há pecado na vida de ninguém que não possa ser limpo pelo sangue do sacrifício de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho continua sendo uma mensagem que começa com arrependimento. O chamado a um reconhecimento do pecado do homem e a sua incapacidade de resolver seu próprio problema. Para então entender e se apropriar pela fé da solução que o Senhor Jesus, por meio do seu sangue, nos oferece. Então, olhamos para um texto como o de Apocalipse, recém-lido, e entendemos que nossas vestes, espiritualmente falando, podem ser limpas. Essa é uma figura usada na Bíblia para falar de pecado. Por exemplo, no livro do profeta Zacarias, nós vemos o sumo sacerdote Josué numa visão com roupas sujas, suas roupas sendo trocadas e o Senhor dizendo, eu removi a sua iniquidade. Essa limpeza espiritual é prefigurada na troca de vestes que falam sempre da condição do homem diante de Deus. E o sangue de Jesus veio nos oferecer purificação, não apenas dos pecados já cometidos quando nos achegamos a Ele por meio da conversão, mas mesmo depois
de termos recebido essa purificação inicial, corremos o risco de tropeçar, de falhar em momentos como esse. Precisamos entender que a aplicação do sangue de Jesus na nossa vida é contínua, é diária. Por exemplo, em 1 de João, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz. Para andarmos na luz, precisamos primeiro tê-lo encontrado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está falando de alguém que já foi purificado inicialmente. Aliás, o texto continua e diz no verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não significa que porque encontramos Cristo, fomos perdoados e ainda seremos, que podemos brincar com o pecado. Então esse mesmo sangue que um dia trouxe purificação, nos permite seguir sendo purificados. Diante de qualquer tropeço, nós podemos recorrer a esse recurso. Isso não significa que de forma alguma possamos brincar com Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 28 e 29, nós lemos: quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, havia juízo na lei e ele era severo. Mas olha o verso 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então a Bíblia está falando de pessoas que estão brincando a ponto de profanar o sangue. É disso que falamos. Mas se houve tropeço, sem que houvesse a intenção de nele permanecer, se há arrependimento e há conserto, haverá restauração contínua. E o sangue de Jesus, assim como na primeira vez, no nosso encontro inicial, no dia da conversão, ele seguirá nos purificando de todo o pecado. Aproprie-se dessa mensagem bíblica poderosa, quer seja a sua decisão inicial de entregar a vida a Jesus, ou de depois permanecer nele, sem curvar-se diante do pecado, que não mais nos escraviza. Que Deus nos ajude a entender e viver plenamente essas verdades.